RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. Começa agora o debate com os candidatos e candidatas a vice-governador, exclusivo na televisão no Rio Grande do Sul. Estamos a 6 dias da eleição e esta é mais uma grande oportunidade para informar e esclarecer gaúchos e gaúchas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET em todo o estado e participa com comentários pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, RDC TV Digital, através desse endereço. Na última segunda-feira, realizamos debate com candidatos a governador. E você, eleitor e também internauta, proporcionou um amplo debate também nas redes sociais. Somente a live no Facebook registrou mais de 5.000 interações, impactando mais de 100.000 pessoas. Contamos novamente, é claro, hoje com a sua participação. Conforme acordado com assessorias das candidaturas, serão 5 blocos em que os candidatos poderão se apresentar, responder questionamentos dos internautas e também dos telespectadores e o debate face a face também. Novamente contamos com o auxílio do especialista em direito eleitoral, desembargador Paulo Augusto Montes Lopes, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Possíveis casos de direito de resposta serão analisados pelo profissional e também pela direção do programa. Começamos pela apresentação individual. O tempo é de 2 minutos para cada candidato em ordem alfabética. Começamos então com a candidata Ana Afonso. Em 2 minutos, por favor, candidata. Boa noite a todos e todas, boa noite aos telespectadores, internautas, boa noite aos colegas de debate. Minha saudação ao coordenador desse debate, Cláudio Andrade. Me apresento, sou Ana Afonso, professora da Rede Pública de São Leopoldo, sou mãe da Bruna, da Sofia, sou chefe de família, sou candidata a vice-governadora ao lado de Miguel Rosseto. Rosseto, que foi vice de Olívio Dutra, foi ministro dos governos Lula e Dilma, e nós nos colocamos como uma chapa de oposição ao governo que temos atualmente no estado, que, na nossa opinião, gerou profunda crise à vida da população gaúcha. Estamos junto com Haddad e Manuela em nível nacional. Haddad, que foi ministro da Educação e proporcionou inúmeros avanços para a área da educação pública no Brasil, para a juventude. Manuela, que é uma deputada gaúcha que nos representa. A nossa chapa tem a presença de mulheres na linha de frente do projeto nacional e também no Senado com a Abigail, junto com o senador Paulo Paim. Nós estamos vivendo a eleição mais importante das nossas vidas. Uma eleição pós-golpe que derrubou a primeira mulher presidenta do Brasil. E nesta eleição nós queremos um projeto de recuperação do Brasil com mais oportunidade, com esperança, com trabalho, renda, com políticas sociais. E queremos um Rio Grande que saia da situação de estagnação. Um estado onde o atual governo desmontou as políticas públicas, onde não soube lidar com a crise, ao contrário, ajudou a aprofundá-la. E os maiores prejudicados são os trabalhadores e as mulheres. Muito obrigado, candidata Ana Afonso. Agora, por favor, em 2 minutos, a apresentação da candidata Ana Clélia. Boa noite aos ouvintes, né? Aos mulheres aqui, né? Que a gente vai debater e também aos homens. Dizer para vocês assim, ó, eu sou passofundense, eu moro em Passo Fundo, sou funcionária de escola há 26 anos, sou militante do MLS, sou militante da Executiva Nacional do MML, que é Mulheres em Luta. Eu tenho 4 filhos, tenho 2 netos, né? Sou pedagoga, também sou formada em gestão pública, sou graduada em gestão pública. E aí, a gente está concorrendo, né, às eleições, eu e o Júlio, com a nossa chapa do PSTU, junto na estadual, na federal nós temos a Vera e o Hertz, com um programa.
um programa para a classe trabalhadora. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, fazer assim uma saudação às mulheres. As mulheres que no último sábado elas deram, né, assim, uma verdadeira lição de democracia do que realmente as mulheres do nosso país e do mundo, né, precisam e querem, contra um projeto de um governo onde ataca, né, as mulheres, os LGBTs, os negros. Então, assim, tem que realmente agradecer, porque elas começaram, como nós dizemos, uma rebelião. Elas se rebelaram contra um projeto que ataca, né, os nossos direitos, os direitos da classe trabalhadora, os direitos das mulheres, os direitos de que você ser mãe não pode trabalhar. Então, eu queria sim fazer um profundo mesmo agradecimento às mulheres. Obrigado, candidata Ana Clélia. Agora, por favor, em 2 minutos, candidato Bruno Miragem, por favor. Muito boa noite a todos, minha saudação aos nossos telespectadores na internet, na televisão, né? Meus cumprimentos a quem aqui, a Ana Afonso, a Ana Clélia, a Camila, estão dividindo comigo esse púlpito, cumprimentando elas, também ao Cláudio, a RDC TV, por essa oportunidade de nós debatermos, né, propostas e ideias para o Rio Grande do Sul, cumprimentando as candidatas que estão aqui, também deixar o meu registro de alguma decepção pela ausência dos demais candidatos que poderiam aproveitar essa oportunidade para debater as suas ideias para o Rio Grande do Sul, oportunidades essas que não são muitas. Essa é uma eleição, né, que foi feita em molde, seja na legislação, seja no tempo dela, para impedir a renovação da política, essa renovação que os gaúchos e que os brasileiros desejam. Eu sou Bruno Miragem, sou candidato do Partido Novo, né, o partido que representa uma novidade na política do Rio Grande do Sul. Sou candidato a vice-governador do Matheus Bandeira, 30, né, e sou professor universitário, advogado, tenho uma experiência na administração pública, também no assessoramento jurídico de diferentes órgãos da administração, e decidi pela primeira vez me filiar a um partido político, ao Partido Novo, no ano passado, né, e participar dessa eleição a partir do convite do Matheus Bandeira e do próprio partido, para participar justamente desse momento decisivo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Nós, desde 2013, estamos lutando por renovação, vamos às ruas por renovação, né? E o Rio Grande do Sul hoje enfrenta, junto com o Brasil, mas especialmente o nosso estado, a maior crise da sua história. Uma crise que depende de uma ação muito corajosa, muito verdadeira e muito firme de quem vem a assumir o governo do estado, né? Nós temos a oportunidade de fazer com que o Rio Grande do Sul inverta a sua lógica de atraso e volte a uma lógica de progresso, corrigindo os rumos do estado daqui para frente. Obrigado, candidato Bruno Miragem. Por favor, em 2 minutos, candidata Camila Goulart. Boa noite, Cláudio Andrade, boa noite os candidatos, candidatas, boa noite principalmente à população que nos assiste, seja pela televisão ou pela internet. No último dia 29, que foi sábado, nós vimos a população do Brasil e do mundo sair às ruas a partir de um chamado das mulheres, que foram a linha de frente de uma mobilização muito importante, que foi a mobilização do Ele Não. Uma mobilização não apenas contra um candidato, mas contra um projeto de retrocesso, um projeto machista, um projeto homofóbico, transfóbico, racista e principalmente um projeto que promove o ódio. Nós saímos às ruas e é fundamental que a gente siga organizada, porque vai ser um período muito difícil para a classe trabalhadora, para as mulheres, para a juventude no geral. Mas além de negar esse projeto, é fundamental que a gente também defenda um projeto que seja radicalmente contrário. Aqui no Rio Grande do Sul, esse projeto é o projeto do PSOL e do PCB nessa eleição. Por isso eu peço voto em mim e no meu colega de chapa, Roberto Robaina, vote no 50. Também é fundamental que a gente tenha, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, representantes das nossas bandeiras e defensores dos nossos direitos. Por isso que eu peço a
o voto no Pedro Ruas, que já é deputado estadual, pela sua reeleição, também na Luciana Genro e no Jurandir Silva, para fortalecer a bancada na Assembleia Legislativa, e o voto na minha amiga e vereadora mais votada de Porto Alegre, Fernanda Melchiona, para Câmara Federal, para o Congresso Nacional. Vai ser fundamental no próximo período estarmos mobilizados em defesa dos nossos direitos e termos nossos representantes nesses espaços. Obrigado, candidata Camila Goulart. Esclarecemos que o PCO não respondeu aos contatos da nossa produção e também não participou das reuniões prévias. O candidato José Paulo Cairoli, da coligação Rio Grande no Rumo Certo, não teve interesse em apresentar suas propostas. O candidato Cláudio Bier, da coligação Frente Rio Grande Tem Solução, comunicou impossibilidade devido à agenda com antecedência de 20 dias. Ranolfo Vieira Júnior, da coligação Rio Grande da Gente, não compareceu devido a conflitos de agenda. Ressaltamos que todas as candidaturas, à exceção da coligação Rio Grande no Rumo Certo, participaram das reuniões preparatórias no início do mês de agosto e, em comum acordo com a RDC, definiram as datas dos debates. As decisões constam de ata protocolada no Tribunal Regional Eleitoral e também no Ministério Público Eleitoral. Vamos agora a um rápido intervalo e retornamos em seguida com o debate entre os candidatos ao vice-governo do estado do Rio Grande do Sul. Neste bloco, os candidatos respondem questões formuladas por eleitores. Os temas são segurança pública e saúde. Em sorteio prévio realizado na presença das assessorias das coligações, ficou definida a seguinte ordem de respostas para a mesma pergunta: PSTU, PSOL, Coligação por um Rio Grande Justo e Novo. Vamos então à questão sobre segurança pública na sua tela. Meu nome é Roni, eu sou marceneiro e eu gostaria de perguntar o que eles poderiam melhorar para nosso povo aqui no Rio Grande do Sul. É assalto toda hora, a gente não pode estar muito à vontade, é assaltado, né? Eu pessoalmente saio sem carteira, né? Só uso um troquinho no bolso e deu. É isso que eu gostaria de saber. Vamos então às respostas. O tempo é de 2 minutos para cada candidato. Começamos com a candidata Ana Clélia, por favor. Bom, para nós a segurança, tem muita gente que está fazendo ideias demagogas, né? Que segurança tu se combate falando que tu só a repressão é que você vai combater, né? Toda a insegurança que tem no nosso estado. Mas a gente acho que não, nós temos que tratar a segurança como uma prioridade. E uma prioridade para a classe trabalhadora, porque hoje a nossa segurança está mais para reprimir os movimentos, né, sociais, onde os trabalhadores estão reivindicando por melhorias, por salários, né, pagamento em dia, e aí a polícia está lá para reprimir essa classe trabalhadora. E para nós, a polícia tem que estar lá no bairro, a segurança tem que estar lá no bairro, lá na periferia, lá na colônia, para defender nós, a população. E essa população que ela é atacada. Nós também temos que combater, né, a lei antidrogas, porque drogas hoje tem que tratar como saúde pública, para que os jovens, né, não entrem no crime e aí venham, né, serem atacados e a polícia daí ela nos oprime sobre isso. Então nós temos que tratar isso, unificar as nossas polícias, né? Porque nós temos 10% dos casos, né? Eles são investigados, mas não são resolvidos, né? Não se tem a solução desses processos, né?
de investigações. Então nós temos que unificar as nossas polícias, né, para que se trabalhem junto, em conjunto. Obrigado, candidata Ana Clélia. Por favor, agora vamos à candidata, a resposta em 2 minutos da candidata Camila Goulart. O tema da segurança pública talvez seja mais sentido pela população nas ruas, então tem que ser tratado com muita prioridade pelo próximo governo, né? Hoje a gente tem um encarceramento em massa acontecendo no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que o governador Sartori fecha escolas, ele abre prisões. Para nós, essa lógica tem que ser invertida. Mais de 60% dos presos hoje, a gente tem um contingente de quase 40 mil presos no Rio Grande do Sul. A grande maioria, mais de 60%, não tem um ensino fundamental completo. Então, quando a gente fecha uma escola, a gente já sabe que a gente está colocando os nossos jovens no caminho do crime. O outro problema tem a ver com a orientação para as polícias. A orientação não pode ser da chamada guerra às drogas, que na prática é guerra aos pobres negros das periferias gaúchas. A gente precisa ter uma orientação de ter como prioridade os crimes contra a vida: latrocínio, homicídio e feminicídio. Só no primeiro semestre de 2018 aqui no estado foram mais de 40 casos de feminicídio. As mulheres não andam seguras em nenhum horário nas ruas. Inverter a lógica significa colocar a vida em primeiro lugar. É um absurdo, a gente viu o telespectador falando que ele sai sem a carteira, e a gente sabe que isso já não tem mais horário para que aconteça. O déficit da polícia, por exemplo, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, é mais de 50%. Então a gente precisa sim de investimento nessa área, a gente precisa de uma inversão na lógica dos crimes contra a vida, com prioridade e usando a inteligência e a unificação das polícias para melhorar a vida do cidadão. Muito obrigado, candidata Camila Goulart. Vamos agora à resposta em 2 minutos da candidata Ana Afonso. O tema da segurança é estratégico para que o povo gaúcho consiga viver com dignidade. Os índices de violência no Rio Grande do Sul são altíssimos, explodiram no último período por 2 razões. Uma, pela questão do desemprego, pela falta de oportunidades, e a outra pela ausência de políticas públicas de segurança. O governo Sartori sucateou as polícias, a Brigada Militar, não dá condições de trabalho aos servidores da área da segurança, paga os salários atrasados. Nós temos hoje um efetivo com menos 5 mil brigadianos no Rio Grande do Sul, e não se faz política de segurança sem esse combate efetivo. Também precisamos agir na área da prevenção. Por isso, precisamos atuar nas periferias, investindo na educação pública de qualidade, nas escolas de turno integral, levando às comunidades oportunidade de lazer e cultura, principalmente para a nossa juventude. No combate à criminalidade, utilizar da inteligência para dar o aparato importante que os servidores da segurança precisam no dia a dia para exercerem as suas funções. As nossas propostas para a área da segurança são de efetivamente contratarmos 5 mil brigadianos no próximo período, que é o efetivo que falta hoje nas ruas, fazendo policiamento ostensivo. Mas também cuidar muito do tema da violência contra mulheres, que aumentou assustadoramente no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, os representantes do atual governo Sartori e o candidato Leite, que não estão aqui, são responsáveis pelo desmonte da Secretaria de Políticas para Mulheres e pelo desvio do trabalho efetivo que a Patrulha Maria da Penha fazia. Nós, enquanto governo, e eu estarei cuidando deste tema, vamos agir contra a violência que é cometida contra mulheres, investindo nas patrulhas Maria da Penha e dando atenção especial às mulheres vítimas de violência. Obrigado, candidata Ana Afonso. Vamos agora à resposta do candidato Bruno Miragem em 2 minutos, por favor. Para nós, o tema da segurança é prioritário no nosso plano de governo e está no mesmo nível de prioridade, inclusive, do ajuste das contas públicas. Na epidemia de violência no Brasil, ela não vem de agora, ela vem num crescente. Nós, de 2011 a 2015, mais pessoas foram assassinadas no Brasil do que na Guerra Civil da Síria, por exemplo. São 256 mil pessoas que morreram lá na Síria, 279 mil pessoas assassinadas no Brasil. No Rio Grande do Sul, só esse ano, nós tivemos 1.650
assassinatos no Rio Grande do Sul, somando homicídios e latrocínios, né? Quando se mata para roubar. Né? Estupros, nós temos 5 estupros por dia no Rio Grande do Sul, também de janeiro a junho de 2018. Então a violência é uma realidade que todos nós conhecemos e é uma realidade que nós temos que enfrentar com ações muito concretas. No nosso plano de governo, nós estamos trabalhando com 3 eixos fundamentais para discutir e enfrentar o problema da segurança. O primeiro eixo, né, que tem a ver muito com a capacidade do Estado de gestão, competência de gerir e planejar, né, a segurança pública no Rio Grande do Sul, tem a ver com a recomposição dos efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil, não fazer como se faz em sucessivos governos há décadas, né, de se deixar o efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil ser desconstituído ao longo do tempo e no final do governo fazer um grande concurso, trazendo muito mais gente para dentro da Brigada do que a capacidade que se tem de formar pessoas nesse período. Avançar muito em tecnologia, investir em segurança, em tecnologia, resolução de crimes. Só 5% dos homicídios do Rio Grande do Sul são levados a julgamento, 5%. Os demais não conseguem chegar ao final da investigação, à denúncia e ao julgamento. O segundo eixo, né, é o eixo das política prisional. Nós, ao contrário do que outros candidatos colocaram aqui, entendemos que se prende pouco no Brasil, se prende pouco no Rio Grande do Sul. 500 mil mandados judiciais de busca são não cumpridos até hoje. Obrigado, candidato Bruno Miragem. Vamos agora à pergunta sobre saúde, por favor, na sua tela. Meu nome é Maiana, sou vendedora e eu gostaria de saber o que os nossos candidatos estão pretendendo fazer para melhorar a saúde do nosso estado, que está um caos hoje, né? Vamos agora às respostas, então, na mesma ordem, começando pela candidata Ana Clélia. Por favor, em 2 minutos. Para nós, a saúde, ela é prioridade, que nem é prioridade a educação, a segurança e assim, nós temos hoje as verbas que foram parceladas, estão congeladas por 20 anos para a saúde pública, né? Isso do governo federal, o governo Sartori também está com congelamento por 10 anos e para nós isso é um absurdo dentro de uma prioridade onde as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, que chegam, ficam uma noite, um dia sentado num corredor de hospital para poder ser atendido. Muitos não conseguem serem atendidos. Então nós temos que investir realmente na saúde pública com os repasses, né? Garantir que venham esses repasses, que a gente também, com as isenções que a gente vai cobrar, que a gente possa investir na nossa saúde, com a gente ter os centros que não precisam se deslocarem do interior para as cidades maiores, né? Que eles sejam atendidos lá. A prevenção também das doenças, nós temos que prevenir a população em relação às doenças, para que os hospitais só atendam as mais complexas. Então, numa prevenção, isso para nós é fundamental, a gente prevenir, porque depois que está doente, tu gasta muito mais. Então nós temos que também, o SUS tem que ser 100% público, a saúde 100% pública. Nós temos que deixar de investir nos hospitais, né, particulares, onde a grande população, ela não tem condições de chegar até lá. Então, ela necessita do público e para nós isso é prioridade, a gente investir nessa saúde, na prevenção e mais perto, nos centros, né, perto das suas casas, que eles não tenham que se deslocarem. Obrigado, candidata Ana Clélia. Vamos agora à resposta da candidata Camila Goulart em 2 minutos. Por favor, candidata. A saúde pública realmente está precarizada. É importante que a gente destaque que o governo federal aprovou uma emenda, Emenda Constitucional 95, o governo Temer, que é do mesmo partido do MDB, do governador Sartori aqui no Rio Grande do Sul, que congela durante os próximos 20 anos os investimentos nas áreas sociais. Quando a gente fala em investimentos nas áreas sociais, a gente está falando da saúde. Como é que a gente vai ter uma saúde pública de qualidade se a gente tem os investimentos congelados pelos próximos 20 anos? E isso o Sartori coloca na televisão que está no rumo certo. Então a gente não pode acreditar nesse tipo de informação.
Hoje a gente tem 700 mil pessoas esperando algum tipo de atendimento, seja uma consulta, seja uma cirurgia ou um atendimento especializado. Essa espera pode chegar a 2 anos de espera para um atendimento, fechamento de hospitais. Se nós não tivermos investimento na saúde, repasse para os municípios, que também é um déficit de 450 milhões, repasse para os municípios das verbas, descentralização da saúde com hospitais nas cidades polos das regiões, porque hoje a gente tem um afogamento aqui na capital, com as pessoas demorando horas para chegar até aqui. Muitas vezes os casos são de muita urgência, e a gente vê, na verdade, uma demagogia quando diz que vai investir nas áreas sociais, mas aprova uma emenda e concorda com essa emenda, que é uma emenda de congelamento. Então, sem ter descentralização, investimento e valorização de servidores da saúde, que são os que mais sabem a respeito desse tema, não tem como a gente garantir uma saúde de qualidade, um SUS público de qualidade para todos, sem falar na corrupção na área da saúde. Essa aí teria que ter mais 2 minutos para falar a respeito. Obrigado, candidata Camila Goulart. Vamos agora à resposta da candidata Ana Afonso. Por favor, 2 minutos. O governo Temer congelou os investimentos na área da saúde por 20 anos, mas a doença da população, ela não para. A demanda na área da saúde é constante, e isso é uma irresponsabilidade do projeto nacional. Nós temos aqui no estado o governador Sartori, que apoia o projeto de Temer, e Sartori também não apoia a política de saúde para os municípios. Nós sabemos que 80% da população, os trabalhadores, as donas de casa, as mulheres, o seu plano de saúde é o SUS. Por isso nós defendemos um SUS forte, com investimentos da União. Queremos Haddad presidente para revogar a PEC que congelou os investimentos e termos suporte nos nossos estados. Queremos ser governo do estado, junto com Miguel Rosseto, para recuperar o funcionamento e o fluxo das finanças junto aos hospitais. Precisamos atuar na área da saúde, porque a população sofre nas filas de espera. Mas o tema da saúde não envolve apenas recursos. Houveram 1.400 leitos do SUS fechados nos últimos 4 anos no governo Sartori. Uma questão é mais apoio financeiro, mas a outra se chama gestão. E o problema que ocorreu com as mulheres de Pelotas, que acreditaram na saúde pública, que recorreram à prevenção do colo de útero, do câncer de colo de útero, e que foram enganadas por essa política de omissão, é um problema gravíssimo. Por isso nós nos colocamos como uma alternativa de um projeto de governo que tenha a saúde com 2 viés: investimento público, recuperação do papel do Estado, apoio aos municípios, fortalecimento dos hospitais, mas também uma gestão que tenha seriedade. Não podemos ter falsos exames que deem conta para a mulher que depois morre em razão de omissão dos gestores. Por isso, a saúde pública é uma prioridade para nós e nós vamos fortalecer essa política. Obrigado, candidata Ana Afonso. Vamos agora à resposta do candidato Bruno Miragem. Por favor, 2 minutos, candidato. Saúde pública é um tema dos mais importantes e atinge a todos, mas especialmente aos mais pobres, que dependem, sobretudo, do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um sistema complexo, criado pela Constituição de 88 e que envolve o compartilhamento de responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Os municípios, inclusive, que têm diferentes formas de atuar, né, ou com a gestão compartilhada ou com a gestão plena, cuidando de todo o sistema de saúde público da cidade. E, ao mesmo tempo, com uma série de parceiros privados, hospitais filantrópicos, o terceiro setor, que oferece serviços de saúde para a população. É verdade também que pelo nosso sistema de saúde, né, de acesso à saúde para quem, sobretudo para quem não tem condições de pagar uma saúde suplementar, que são a maioria da população brasileira, nós temos um caminho, vamos dizer assim, de recursos públicos bastante expressivos já hoje. Mas recursos públicos que talvez não, com certeza não são utilizados da melhor forma. Então, o que se tem que fazer? O que um governador do estado, eu, como vice-governador, Matheus Bandeira, governador 30, tem que fazer para equacionar e melhorar o serviço de saúde no Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, planejamento. Planejamento significa dizer o seguinte: primeiro, dar atenção
saúde básica, atenção básica à saúde, as unidades básicas de saúde, uma maior resolutividade, né, por intermédio de programas como médicos de família, né, atenção direto às famílias, ao primeira infância melhor também, ou seja, cuidar da primeira infância. Ao mesmo tempo, se utilizar de recursos tecnológicos, telemedicina, um recurso que está aí, né, ou seja, questões que podem ser resolvidas imediatamente, né, por uma ligação com especialistas direto no plano de saúde, não se deixar que isso se envolva outras consultas, novas consultas, e as pessoas tenham um regime quase de porta giratória, tem que ir 2, 3, 4, 5 vezes no posto de saúde para resolver o seu problema, né? Planejamento e fiscalização dos serviços hospitalares, sim, né? Foi comentado aqui, é verdade, nós temos que cuidar do uso desse recurso público, que ele não seja mal usado, tem que fiscalizar, ver quem é que está usando bem os recursos, quem está desviando, e a otimização na utilização desses recursos. Obrigado, candidato Bruno Miragem, muito obrigado pela participação. Agora vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida para a sequência do debate, em que os candidatos poderão fazer perguntas entre si. É um instante só. Neste bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. O tempo é de 1 minuto para a pergunta. O escolhido tem 2 minutos para responder. A réplica é de 1 minuto e meio e a tréplica é de 1 minuto. Cada candidato tem direito a formular uma pergunta e a responder uma pergunta. A ordem foi previamente sorteada e o tema geral é desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Começamos então, por favor, com a candidata Ana Afonso. Sua pergunta vai para quem, candidata? Eu pergunto para Camila. Por favor, só tem 1 minuto. Camila, nós temos acompanhado aqui no Rio Grande do Sul, hoje temos 500 mil desempregados. A maioria desses desempregados são mulheres. Tivemos a redução de 73 mil beneficiários do Bolsa Família, segundo as políticas de Temer e Sartori. Temos aí um candidato a presidente que defende um projeto que exclui as mulheres. E no dia 29 nós estivemos juntas, nós mulheres gaúchas, brasileiras e do mundo, lutando contra um projeto político para o Brasil, onde haja o protagonismo e o respeito às mulheres. Eu te pergunto, Camila, o que tu pensas desse projeto de desenvolvimento que exclui as mulheres? Que ideia de desenvolvimento tu tens na tua ótica aqui para o Estado e para o país? Por favor, candidata Camila Goulart, 2 minutos para a resposta. As mulheres têm tomado um protagonismo, inclusive na política no último período, né, Ana? A gente viu nesse dia 29, mas não começou agora, porque foram as mulheres as protagonistas também da derrubada do Eduardo Cunha, que era um outro político que atacava os nossos direitos. Então as mulheres estão muito atentas aos seus direitos e foi fundamental essa mobilização, e mais do que isso, que essa mobilização siga, porque a gente sabe que agora está em jogo um projeto nefasto, não só contra as mulheres, como para a população LGBT, a negritude e também os trabalhadores de uma forma geral, então de retirada de direitos. Aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente. Eu queria citar 2 casos, o fechamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que fez com que tivesse um aumento dos feminicídios e dos estupros aqui no Rio Grande do Sul. Já não é mais um estado seguro para a população no geral, ainda mais para as mulheres. E também em Pelotas, que o candidato Eduardo Leite gosta de reivindicar como uma boa gestão, mas quando ele estava à frente da prefeitura em Pelotas, a gente teve agora o caso dos exames pré-câncer, que foi aparecer justamente agora, da terceirizada fazer exames por amostragem e tratar a vida das mulheres com um descaso imenso. Então a gente pensa que é fundamental que um governo, tanto nacional como um governo estadual, tenha como prioridade em todas as políticas públicas, seja de geração de emprego, de políticas contra a violência e segurança, seja no sentido inclusive de ouvir as mulheres, porque tem demandas que ainda não foram atendidas, como em relação à educação, em relação a creches, em relação a transporte, tenham as mulheres como suas parceiras, e é isso que a gente pretende fazer caso a gente ganhe essa eleição. Por favor, obrigado, candidata Camila Goulart. Por favor, para a réplica, candidata Ana Afonso, 1 minuto e 30.
Camila, o projeto de desenvolvimento que nós imaginamos é um projeto que não pode excluir as mulheres. Tu tens toda a razão. Nós, mulheres, fizemos árduas lutas ao longo da história brasileira, reivindicando direitos e igualdade. Nós não aceitamos e não esquecemos o golpe que ocorreu contra uma mulher presidenta, honesta, e que, infelizmente, destituiu o imaginário das mulheres nos espaços de poder. Nós voltamos 2 anos depois, fortalecendo a participação das mulheres na política. Por isso estamos com Manuela e Haddad em nível nacional, por isso eu estou ao lado de Rosseto buscando um estado justo para as mulheres gaúchas, um estado de inclusão. Para nós, o projeto de desenvolvimento passa pelo fortalecimento da agricultura familiar, que é exercida pelas mulheres do campo, que são responsáveis pelo alimento que chega nas nossas mesas, passa pela igualdade de direitos, pela recuperação das políticas públicas, os serviços funcionando, educação, saúde, segurança, geração de emprego para combater a informalidade a qual as mulheres foram jogadas, a diminuição do custo de vida, porque essa crise levou as mulheres ao empobrecimento, e nós também teremos participação de mulheres no primeiro escalão do nosso governo. No mínimo 50% das mulheres estarão na chefia das políticas públicas para manifestar a nossa igualdade participativa também na gestão. Obrigado, candidata Ana Afonso. Agora para a tréplica, por favor, em 1 minuto, candidata Camila Goulart. As mulheres já ocuparam muitos espaços. Infelizmente, o da política ainda tem uma barreira muito grande. Nós não somos nem 10% do Congresso Nacional, e aqui na Assembleia Legislativa nós somos menos de 15%. Então é fundamental que as mulheres ocupem a política e os espaços de poder, porque é justamente nesses espaços onde são decididos as políticas públicas para as mulheres, onde são decididos os direitos sobre o nosso próprio corpo, onde são decididos sobre a nossa vida, por exemplo. Mas não adianta que a gente eleja mulheres simplesmente por serem mulheres. A gente sabe que tem um histórico de mulheres aí que pelos seus partidos acabam votando projetos que não nos interessam. Então é fundamental que nós elejamos mulheres que defendam a pauta das mulheres. E ficou muito claro no dia 29 de setembro, em que nós fomos às ruas, quais são as nossas pautas. E a primeira delas é ele não. Obrigado, candidata Camila Goulart. Como foi então previamente sorteada, vamos agora à pergunta do candidato Bruno Miragem. Candidato, sua pergunta vai para quem? Eu perguntaria para a candidata Ana Afonso. Tá certo, 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Ana, nós temos projetos, né, diferentes para o Rio Grande do Sul. O Partido Novo é um partido que defende a menor participação do Estado na economia, né, entende que o Estado deve favorecer um ambiente de negócios para o desenvolvimento que é feito pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelos empreendedores. E entendemos que há uma série de temas importantes sobre desenvolvimento que o governador e que o governo que assumir agora em 1º de janeiro tem que atuar. E um deles decisivo para o Rio Grande do Sul é o tema dos transportes, das rodovias gaúchas. Nós somos francamente favoráveis a um projeto de concessões de rodovias. Nós entendemos que o Estado não tem recursos e não terá recursos a médio e longo prazo para investir em rodovias. O PT, que é o partido que tu estás representando, fez concessões em nível federal, mas no Rio Grande do Sul, ao contrário. No Rio Grande do Sul acabou entendendo como não sendo um caminho viável no último governo. Qual é a tua ideia e a ideia do PT, da tua candidatura sobre concessões de rodovias no Rio Grande do Sul? Por favor, candidata Ana Afonso, 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro te dizer que nós não defendemos o Estado mínimo. Nós defendemos um Estado que dê conta das políticas que a população precisa. Estado mínimo não dá conta da saúde pública de qualidade, porque só vive bem uma saúde pública quem tem plano privado. Os trabalhadores não têm. Educação pública de qualidade precisa ser garantida pelo Estado. É obrigação do Estado. Então nós temos um modelo, uma visão política que é totalmente diferente nesse aspecto, e nós defendemos o Estado forte investindo. No tema desenvolvimento, nós podemos falar tanto da geração de emprego e renda, como o polo naval do Rio Grande do Rio Grande, que foi praticamente fechado. Tínhamos 24 mil trabalhadores, hoje temos 400. O governo do estado não fez nada diante disso. Temos uma série de questões, a cadeia do leite, que está
totalmente desamparada pelas políticas estaduais, a agricultura familiar sofrendo por falta de investimentos, por falta de aporte do Estado e esse apoio. E no tema das rodovias, nós fomos responsáveis no governo Tarso pela extinção da política de pedágios, que enriquecia determinadas empresas no estado e não dava conta do tema das rodovias com qualidade. Então, nós não somos contra concessões, mas, porém, nós temos uma política onde o Estado deve fiscalizar. E esta questão é estrutural, porque passa, sim, pelas rodovias estaduais, o fluxo dos nossos produtos, das mercadorias que nós exportamos, é parte do tema do desenvolvimento, que nós tenhamos um Estado estruturado. Devemos buscar junto à União os investimentos que o governo atual nunca se movimentou com relação à União, exigindo investimentos federais aqui no Estado, mas temos essa prioridade e essa concepção enquanto política pública. Por favor, candidato Bruno Miragem, 1:30 para a réplica. O tema das rodovias para nós, da concessão de rodovias, é um dos temas centrais para o desenvolvimento do Estado. Afeta o agronegócio, que é uma matriz importante da economia do Rio Grande do Sul, né, no escoamento da produção, seja para o Porto do Rio Grande, seja por via rodoviária mesmo, né? E esse tema das concessões, inclusive, nós entendemos que o atual governo agiu muito pouco e, na verdade, embora tenha prometido fazer concessões desde o primeiro momento, na verdade, até hoje não houve uma concessão de estradas no Rio Grande do Sul. 4 anos se passaram, né? E esse é um tema urgente para o Rio Grande do Sul. Quem viaja pelo Estado, quem usa as rodovias do Estado, vê claramente o estado em que elas estão. Houve, no nosso entendimento, com o maior respeito a quem entenda o contrário, uma decisão equivocada, por exemplo, da criação de uma empresa para administrar rodovias. Essa empresa, inclusive, que acabou nem ela administrando, ela acaba terceirizando para empresas privadas administrarem os pedágios e as rodovias, como é a realidade que nós estamos vendo hoje. Nós só podemos avançar no Rio Grande do Sul, né, tendo um programa ousado que saiba, em primeiro lugar, a capacidade e os limites que o Estado tem de investimento, e ele não tem recursos para investir em rodovia hoje e não terá a médio e longo prazo. É preciso fazer um programa responsável de concessões, parcerias público-privadas, que melhore a trafegabilidade, melhore as estradas do Estado como um tema fundamental para o desenvolvimento. Nós temos visões diferentes, nós não defendemos necessariamente o Estado mínimo, mas o Estado necessário dentro da capacidade de investimento que nós temos de acordo com a situação fiscal do Rio Grande hoje. Por favor, candidata Ana Afonso, 1 minuto para a tréplica. Candidato, o governo Tarso criou a EGR, foi uma grande decisão. Nós interrompemos um período de 20 anos de concessões das rodovias, onde os pedágios eram caros e não havia nenhum investimento nas vias. A população gaúcha sabe que pagava um pedágio caro e as estradas não tinham a menor infraestrutura. O problema é que a criação da RGE, ela ficou pela metade, porque o governo Sartori não deu continuidade ao tema dos conselhos regionais comunitários. Na nossa concepção, a comunidade regional organizada faria essa fiscalização e nós teríamos condições de não encarecer e pedagiar as estradas gaúchas, mas investir através de uma estatal. Entendemos que foi acertado e achamos que não é tão novo assim falar em concessões e privatizações o tempo todo. Na nossa opinião, essa política, embora se diga nova, é velha e atrasada. Obrigado, candidata Ana Afonso. Vamos seguir então a ordem previamente sorteada. Agora quem faz a pergunta é a candidata Ana Clélia. A sua pergunta vai para quem, candidata? Acho que sobrou só o Bruno. Por favor. 1 minuto para a pergunta. Bom, Bruno, o Partido Novo, né, que você hoje concorre, né, vocês defendem o Estado mínimo. Esse projeto de Estado mínimo, tu não acha que aprofunda muito mais a desigualdade entre que tem mais e o que tem menos? Entre o fabricante, o dono, sabe, das empresas, o banqueiro e a classe trabalhadora? Por favor, candidato Bruno Miragem, 2 minutos para a resposta. Ana, eu agradeço a tua pergunta, até para a gente poder discutir visões diferentes mesmo da política e do Estado. Nós entendemos que não. Nós entendemos, na verdade, o Partido Novo tem essa proposta de que o indivíduo é que deve